Olá! Começa agora mais uma edição do programa Por Dentro do Judiciário. O assunto de hoje é Justiça Comunitária, um tema inovador que foi vencedor do Prêmio Inovare e tem sido referência nacional pelo Ministério da Justiça. Nossa convidada de hoje é a doutora Janete Vargas. Ela é juíza de Direito e coordenadora dos Juizados Especiais e da Justiça Comunitária. Doutora Janete, é um prazer recebê-la em nosso programa. A produção agradece por ter aceitado o convite. Obrigada. Nós vamos começar o nosso primeiro bloco e a gente vai tratar um pouquinho desse assunto, né? Justiça comunitária. Ele surgiu para democratizar a realização da justiça. Como isso vem sendo desenvolvido na prática dentro das comunidades do nosso estado? Bom, o projeto Justiça Comunitária foi instituído pelo Tribunal de Justiça no ano de 2002, através de uma resolução objetivando o atendimento às comunidades carentes nas áreas de família, juizado especial, civil e também infância e juventude. Durante todo esse período, ao longo de 10, 12 anos, nós já fizemos quase 50 mil atendimentos às comunidades. Então, o atendimento é feito em plantões, aos sábados e alguns domingos durante todo o mês. A prática da conciliação é uma das ferramentas da justiça comunitária. Quais são os reflexos dessa ferramenta na construção de uma sociedade democrática? Bom, o reflexo que há diálogo entre as partes, toda demanda que você consegue finalizar através de um acordo, isso reflete entre as pessoas envolvidas naquele processo. Não tenha dúvida de que uma sentença, ela resolve a parte jurídica, mas o conflito ainda pode permanecer entre as pessoas. Ao passo que um acordo, ele desenvolve entre as pessoas um reencontro, uma nova forma de viver. Então, isso facilita muito, isso é o verdadeiro acesso à justiça, uma possibilidade de levar ao cidadão uma forma dele dialogar com a parte contrária. A prática da conciliação, que tem a ver até com o que a senhora acabou de dizer, é uma das ferramentas desse projeto. Quais são os reflexos dessa ferramenta e, com esse estreitamento das relações jurídicas, isso proporciona, é possível, a judicialização? Bom, na prática, o projeto de Justiça Comunitária tem levado a efeito a conciliação das sentenças prolatadas pelos juízes. 95% são de homologação de acordo. Então, o índice de acordo é muito grande. Mas o porquê da possibilidade de termos um elevado número de acordos? Porque facilita o primeiro atendimento que as pessoas têm junto aos parceiros, junto às escolas, os núcleos de prática jurídica das faculdades, nas igrejas. Então, há um atendimento mais amplo e isso reflete lá na audiência, lá na conciliação, lá na homologação do acordo entre as partes. Então, eu vejo assim que você pode sim diminuir a judicialização quando há possibilidade de que as pessoas conversem mais, de que elas tenham mais orientação, de que elas possam ser ouvidas nas instituições de direito. Esse programa, ele visa também desafogar o judiciário? Não é o objetivo do programa desafogar o judiciário, porque você não consegue desafogar o judiciário. Quando o processo é solucionado lá no projeto, nós temos um cartório ligado ao projeto, onde há todo o arquivo desses processos, onde os mandados são realizados. Porque quando a parte faz lá o seu acordo, quando o juiz homologa o acordo entre as partes, ele depois vai receber a sua certidão com a anotação de que ele está divorciado,
né? Ele vai receber toda a estrutura depois daquela audiência também, a estrutura cartorária. Então, eu não vejo como desafogar o judiciário, vejo sim como dar mais acesso à população para o judiciário, facilitar o acesso. Porque se eu tenho um fórum distante da sua casa, se eu tenho assim uma defensoria pública distante da sua casa, com a aproximação do projeto, com a aproximação do juiz, do promotor, do advogado, àquela comunidade, eu tenho um verdadeiro acesso à justiça, mas não consigo desafogar a justiça. Vai continuar com os problemas e a justiça vai continuar tendo que resolvê-los, né? Vai resolver de uma forma diferente. Né? Mais ágil, né? Agilidade ágil, poderia ser a palavra. Mais informal, né? Mais célere e mais assistência ao cidadão, porque ele vai ter uma assistência efetiva, uma assistência assim, judiciária, com o atendimento do advogado, com o recebimento de seus documentos, sem qualquer custo, sem pagamento de qualquer despesa, nem lá no projeto, nem ao advogado e nem ao cartório. Então, ele não tem qualquer despesa financeira para a solução daquela demanda. E como reformular o conceito de direitos e obrigações em meio a uma sociedade que encontra barreiras, como, por exemplo, o difícil acesso à justiça e o difícil entendimento ao processo jurídico? Eu digo reformular porque todos nós sabemos que somos dotados de direitos e obrigações, mas nem sempre sabemos quais são esses direitos e quais são as nossas obrigações. E por muitas das vezes, às vezes falhamos, né? E ficamos assim sem saber, né? Isso numa posição, eu falo, de cidadão, né? Então, como que esse projeto vai reformular esse conceito, vai tentar mudar esse conceito na mente, né, do cidadão, daquela pessoa que precisa da justiça para resolver os seus conflitos? Bom, quando falamos em acesso à justiça, eu estou falando no acesso pleno. E então eu estou falando também do papel orientador ao cidadão. Então, eu estou falando naquele papel do juiz poder explicar ao cidadão quais os seus direitos, do Ministério Público, do advogado, explicar ao cidadão quais as suas obrigações e quais os seus direitos. Quando eu falo em direitos, eu falo da limitação dos seus direitos, mas vinculadas também ao seu papel de cidadão com as devidas obrigações. Então, dentro do acesso à justiça, eu tenho o papel de orientar. A própria lei que criou o juizado especial fala que os objetivos da lei é de orientar o cidadão, de informalizar o judiciário, de dar maior celeridade com alguns dos princípios. Então, acredito que sim, que esse papel é de orientação, de dizer mesmo ao cidadão, de explicar a ele como procurar os órgãos competentes, quais são as obrigações de cada órgão. No fundo, é orientar. E quais são os casos de litígios mais frequentes que vocês atendem no programa? Com certeza são os litígios ligados às varas de família, né? A questão de guarda de filhos, os divórcios, muito grande, o número de divórcios é muito grande, alimentos, a fixação de alimentos, então é um volume maior, com certeza. E no processo com relação a crianças, vocês têm um tratamento diferente? Vocês recebem essas crianças ali, como no litígio familiar, por exemplo? É comum ter a presença da criança ou é resolvido só entre os pais mesmo? As comunidades mais carentes, as pessoas ainda têm o costume de levar, por conta de não ter com quem deixar, as crianças em qualquer ambiente, né? E é muito comum a presença de muitas crianças durante os plantões, muitas mesmo. Então, algumas participam e até por conta da simplicidade das pessoas, elas participam efetivamente do conflito entre os pais. É muito comum, sim. São as maiores vítimas, né, da situação. Olha, é uma experiência muito assim, deixa magistrados, Ministério Público, advogados sensíveis com
a situação de muitas famílias diante de alguns conflitos, né? A dificuldade financeira, a dificuldade de conseguir um trabalho, né? A dificuldade de moradia, de assistência à saúde, tudo gera muito conflito nas famílias. Então isso se reflete num processo mais à frente e que vai com certeza parar num plantão da Justiça Comunitária e traz muita sensibilidade a todos aqueles que participam do ato. A Justiça Comunitária, ela traz luz aos direitos humanos? Eu acho que contribui bastante, né? A partir do momento que tem a preocupação de dar ao cidadão uma possibilidade de acesso à justiça, de facilitar ou minorar o seu distanciamento de uma instituição, com certeza influencia e preocupa-se com as garantias constitucionais, que o acesso à justiça é uma das garantias constitucionais. Então, ela se preocupa muito e tem um papel fundamental na proteção dos direitos humanos. Na proteção e na efetivação, né? Na efetivação, mesmo porque, né, a violência também é gerada por conta desses conflitos não resolvidos. Muita violência que a gente vê nos bairros é gerada pela ausência do Estado, pela ausência do poder público, mas também por conta da dificuldade que as pessoas vivem em certos momentos. O programa ele foi vencedor da segunda edição do Prêmio Inovari no ano de 2005, né, na categoria do Tribunal de Justiça, e ele tem sido apontado como referência nacional, né? Nos outros estados da federação também é possível encontrar a implantação desse projeto de justiça comunitária. Esse programa, ele veio construir uma nova etapa do judiciário? Com certeza, né? Tudo que facilita, tudo que se preocupa com o cidadão, de dar mais efetividade ao judiciário, às decisões do judiciário, ele tem esse perfil. Cada estado criou o seu projeto de justiça comunitária com um formato diferente diante das suas necessidades, das suas peculiaridades, né? O Espírito Santo, ele começou com atendimento na capital, depois atingiu outros municípios da Grande Vitória e agora possivelmente nós vamos estendê-lo para as cidades, né, ou grandes distritos que ainda não têm uma comarca. Então, essas comunidades também em breve terão a participação, o atendimento da justiça comunitária. E onde que é desenvolvido esse projeto? É desenvolvido nas escolas? Bom, ele é comunitário, né? Então, comunitário é parceria, comunitário é participação de toda a sociedade, toda a comunidade. Então, são nas igrejas, são em escolas, né? São nas instituições de direito que nós temos os atendimentos. Ou nós temos também ônibus adaptados, podemos fazê-lo em qualquer lugar. Nós precisamos, sim, de que a sociedade participe, de que a comunidade participe, o centro comunitário, porque é através desses parceiros que nós vamos ter a divulgação, né, do atendimento àquela comunidade. Doutora, nós vamos para um breve intervalo e você que nos acompanha, continue conosco. No próximo bloco, continuaremos com este assunto. Sabia que você não precisa de advogado para entrar com uma ação nos juizados especiais? Em pedidos com menos de 20 salários, não é necessário contratar um advogado. Dirija-se à Central de Abertura dos Juizados Especiais do seu município, leve cópia de documento pessoal, comprovante de residência e tudo que puder ser anexado como prova. Mais informações, 3334-2009. Voltamos com mais um bloco do programa Por Dentro do Judiciário.
O assunto que estamos discutindo hoje é justiça comunitária. Voltamos a conversar com a doutora Janete Vargas. Doutora, como nós estávamos falando sobre esse tema tão amplo e tão importante na construção aí da sociedade, de uma história democrática, nós vamos abrir esse bloco falando da informalidade com que as relações são estabelecidas dentro da comunidade, né? Essas comunidades mais carentes, e não só ali, infelizmente, o Brasil, né, ele estabelece muitos negócios informais, né? E a justiça, ela trabalha incessantemente para tentar dirimir esse quadro aí da informalidade. Por uma série de motivos, esses negócios informais, eles acontecem, tanto pelo desconhecimento, quanto o enfrentamento da burocracia, né? Por ser tudo muito burocrático, tudo muito difícil, eu prefiro fazer por um jeito mais fácil, né? Pensa assim a pessoa, o cidadão. Queria que a senhora falasse um pouco desse tema, porque sabemos que a justiça comunitária também trabalha, né? Para combater. Eu não vejo nem como opção do cidadão, não. É a própria estrutura que ele tem, o próprio desconhecimento, né? E a própria falta de orientação que ele tem. Então não se torna opção, é o seu dia a dia. E é um mercado muito grande. A gente encontra comunidades que sobrevivem e no seu dia a dia com negócios informais, com relações informais. E é muito interessante que eles têm um código de respeito. Eles têm um código de respeito, né? Quando isso não é cumprido, quando isso foge ao compromisso assumido, então eles procuram, né, o projeto, procuram o atendimento nas instituições de ensino ou junto aos municípios, nas secretarias que têm o serviço jurídico prestado à comunidade. Mas é muito importante que também o magistrado que vai atuar nessa audiência, que ele também seja um magistrado com um grau de conhecimento dessas relações informais e tenha muita sensibilidade para trabalhar naqueles conceitos de informalidade, da oralidade, da simplicidade. Então é uma nova roupagem também para o magistrado, é uma nova experiência para o magistrado. Tudo isso foi trazido ao sistema do judiciário através da criação dos juizados especiais. Então, é um novo aprendizado. Na verdade, nós temos que aprender a cada dia. E quando você se depara com algumas situações, você pensa, eu estou vendo isso com tantas informações que o cidadão tem hoje, com as redes sociais, com a internet, com a televisão, e isso ainda acontece. Acontece sim, essas relações informais, elas são aceitas e são difundidas e acontecem no dia a dia de muitas e muitas pessoas. Capacidade de gerir seus próprios conflitos com autonomia. Como reeducar o cidadão para essa tarefa que é tão sensível, né? Fazer com que o cidadão tenha essa capacidade de gerir seus próprios conflitos em meio a esse cenário que você encontra quando chega ali naquela comunidade. Eu acho que esse é o objetivo maior da criação do projeto, inclusive de conciliação e mediação dos tribunais de justiça, do próprio CNJ, né, que tem estimulado muito as conciliações, a Semana Nacional da Conciliação, mas é também preciso que outros órgãos públicos também incentivem os agentes da comunidade, né, a capacitação dos agentes para que eles sejam indicados e capacitados de trabalhar na sua própria comunidade. Então eu vejo com muita esperança, né, de que será possível no futuro bem próximo que as pessoas aprendam a conversar, aprendam a dialogar, principalmente nas escolas. Trabalhando com as crianças, trabalhando nas escolas, que eles podem também levar à família essa possibilidade de um diálogo maior. O que faz desse programa ser comunitário? Como o conceito de comunidade se associa
com a justiça? Porque a justiça não tem como trabalhar num projeto de tamanha extensão, né, sem o envolvimento da comunidade, sem o envolvimento das igrejas, dos centros comunitários, dos seus agentes, das instituições, como já falei diversas vezes. Não tem como sobreviver sem a participação de todos. E nós estamos sobrevivendo. Acredito que o projeto hoje ele já faz parte do calendário estadual, inclusive já participamos de vários projetos, Ação Global, projetos da Fundação Bradesco. Nós já estamos inseridos no calendário de tais programas e outros de várias igrejas, de várias instituições. Então, por isso, ser comunitário. Quer dizer, é uma rede, dependemos de muitas pessoas, dependemos de muitas adesões e da vontade política, principalmente, da administração dos municípios, através das secretarias de Justiça e de Direitos Humanos, nesse atendimento. Nós temos municípios, disse já, que tem um atendimento perfeito. O cidadão tem um acesso à assistência judiciária e jurídica perfeita. Outros com algumas dificuldades. Mas eu quero ressaltar que o Tribunal de Justiça está aberto a ouvir as dificuldades de cada parceiro, de ajudar, né, e de participar de ações para que o projeto possa ser levado a outras comunidades. Doutor, um tema muito atual, né, é a relação estabelecida pelas redes sociais, tanto pela internet quanto o famoso boca a boca. Sabemos também que essas comunidades carentes não têm acesso assim na sua totalidade, não é essa a realidade, a internet, né, como meio de comunicação, predominando assim aquele boca a boca. Essa interação social, ela beneficia a implantação do programa? A manutenção do programa beneficia, sim. Ainda não é realidade o acesso à internet de muitas comunidades, né? Muitas comunidades. E às vezes de pessoas bem próximas que não têm acesso ainda. Então, eu acho que o projeto sobrevive e é divulgado pelo boca a boca mesmo, né? E sobrevive, mas a partir do momento que o acesso à informação seja mais efetivo para as crianças, eu acredito sim que possa melhorar e divulgar mais ainda esse atendimento. E as parcerias também, como a senhora falou, já é um instrumento aí de divulgação. É importante que essas parcerias também divulguem, né? É importante para a sobrevivência e é importante que o administrador tenha consciência de que ele pode fazer muito mais pela sua comunidade com muito pouco, né? Com essa divulgação, com esse atendimento, né? É ressaltar mesmo o valor do cidadão, o valor da pessoa humana nesse atendimento, né? Nós trabalhamos com vários setores e podemos ter com essa parceria do município um atendimento psicológico, o atendimento à saúde nesses projetos, ampliar ainda mais. Agora a gente vai falar um pouquinho das experiências, né, que vocês ali nesse projeto estão tendo ao chegar nessas comunidades. A primeira vez, a senhora lembra da primeira vez que foi ali instalado esse projeto Justiça Comunitária numa comunidade? Houve receptividade? Houve problemas? Quais foram esses problemas? Como que foi essa interação, o primeiro relacionamento com essa comunidade? Bom, é fantástico a experiência, né? É positiva a experiência para nós magistrados, para os representantes do Ministério Público, para os servidores. Estar numa comunidade totalmente diferente da sua realidade é uma experiência bem enriquecedora, né? Você realmente fica imaginando quantas diferenças nós temos em comunidades tão próximas. Eu me lembro perfeitamente do nosso primeiro atendimento, foi numa escola, num bairro próximo a Jacaraípe, e
uns ficaram super felizes, alguns, nós fizemos o divórcio de um casal, um senhor de 70 e poucos anos, com uma senhora, e o magistrado tentando conversar, mas por que vocês estão querendo se divorciar nessa idade e tudo? Aí o senhorzinho virou e falou assim, doutora, é porque eu tenho uma companheira maravilhosa, uma nova companheira, e ela também já tem um novo companheiro com filhos e tudo, e aí nós queremos casar outra vez com os novos companheiros, entendeu? Então aquela experiência foi assim muito gratificante. Cada dia que você vai a um plantão desse, com certeza você aprende muita coisa, muita coisa. E principalmente para os alunos, para os estudantes de direito, de psicologia, a experiência que eles adquirem no projeto é muito importante para a sua vida profissional. Ver a outra realidade, ver o lado daquele cidadão, ver o valor que as coisas podem ter. O que tem valor para você, com certeza pode não ter o mesmo valor para mim e nem para um terceiro. Então, é aprender a dar o seu devido valor àquela pessoa que está com uma certa demanda, uma certa dificuldade. É valorizar o cidadão. E acaba também, doutora, que não só você ali, estando ali para ouvir, mas você acaba meio que participando. Participa, com certeza. Daquela situação. Quando você sai no sábado à tarde, depois de um plantão, que você chega em casa e você vai refletir no que você viu, no que você ouviu, te dá assim muita preocupação e uma vontade muito grande de fazer muito mais. Isso é importante, que é o que motiva os magistrados e todos os profissionais que estão ali. E nós temos colegas maravilhosos que têm um perfil nesse atendimento, que vestem a camisa e que realmente são preparados para a atuação no projeto. E quais as dificuldades que foram encontradas, assim, não só, claro que dificuldades foram os problemas que vocês tinham que resolver ali, né, que eram problemas sensíveis e que realmente mexe com o emocional da gente, né? Justamente por a gente saber que acontece, mas nem sempre acontece Já ali, nos deparamos com um atendimento em um dia que os traficantes fecharam todo um bairro, num município aqui próximo, entendeu? E nós estamos no meio do atendimento lá. Então, já nos deparamos com algumas situações. E vocês tiveram que parar o atendimento? E vimos como é que é viver sob a violência, né, de um poder paralelo, né? Vimos ali, participamos daquele momento e foi muito estressante e aquilo gerou, esse atendimento gerou até uma preocupação depois, procuramos o secretário de segurança para darmos um depoimento do que realmente nós tínhamos visto naquele dia, nesse bairro. Então, essa realidade que dentro de um fórum você não vê e não aprende, você só ouve. É verdade. Esse poder paralelo que a senhora mencionou tem a ver com a ausência do Estado dentro dessas comunidades, né? Então, assim, essa comunidade é formada com base naquilo que o poder paralelo está ditando. Do né? que ele permite ou não permite, né? É sempre uma troca. É sempre uma troca. Então, a ausência do Estado faz com que ele cresça, esse poder paralelo, que ele adquira mais força. Então, por isso, da necessidade da implantação e da permanência, da atuação de órgãos do poder público em determinadas comunidades. Justamente para que o Estado esteja ali e as pessoas vejam. Que o Estado assuma a sua responsabilidade, né? Que o Estado diga, né? Eu estou aqui para resolver os conflitos, para proporcionar ao cidadão o que lhe é direito. Ok, doutora. Nós temos aqui alguns dados, né? Que inclusive nos últimos 10 anos, esse programa ele já teve 48.900 atendimentos, né? Foi o dado que a senhora passou para a gente. E um dado mais específico, que até o mês de setembro foram 5 municípios atendidos, sendo Vitória, Serra, Vila Velha, Cariacica e Guarapari, com um total de 2.884 atendimentos. Ou seja,
é um número aí grande. significativo, né, de grande. processos aí resolvidos. E a senhora mencionou que realmente tem esse projeto de levar para o interior do estado? Nós temos agora uma lei federal, né, que alterou a lei dos juizados especiais, determinando que os tribunais de justiça criem os juizados itinerantes. Então, o formato da justiça comunitária já é um juizado itinerante. Então, ele agora deve ser estendido aos demais municípios com comunidades ainda distantes dos fóruns. É importante dizer que depende muito, eu quero ressaltar e deixar bem claro para todos aqueles que estiverem assistindo o programa, possa procurar no seu município, o administrador do seu município, para procurar o Tribunal de Justiça para instalar o projeto da Justiça Comunitária, né? Para que tenhamos parceiros em todos os municípios. Ok, obrigada, doutora. A conversa tá boa, mas a gente vai ter que encerrar. E para você que nos acompanhou, fica aí a dica da doutora Janete, né, para procurar que a justiça comunitária seja feita de fato dentro das nossas comunidades e possa possibilitar assim o Espírito Santo melhor, né? A produção agradece a sua presença mais uma vez. Estou à disposição. Desde já convidamos novamente para falarmos de outros assuntos e agradecemos também a você por ter nos acompanhado até aqui. TV Justiça, cidadania e transparência para você.